medicina esportiva cada vez mais avançada para se evitar problemas maiores dentro de campo. O corpo humano é como um carro. Quando esquenta demais, para de funcionar como deveria. Foi o que aconteceu com a maratonista da Suíça durante a Olimpíada de Los Angeles em 84. Essa atleta suíça, ela sofreu de hipertermia, o que dá diversos problemas clínicos. Um deles que também foi uma insuficiência renal aguda, o calor também ele afeta não só o cérebro, como outras partes do organismo, no qual há uma falência geral até de órgãos. A hipertermia ou superaquecimento do cérebro pode ter consequências ainda mais graves. Se no carro o motor pode fundir, no corpo humano o resultado é uma parada cardíaca. Provavelmente a causa da morte do jogador de Camarões durante um jogo pela Copa das Confederações. Mas a grande diferença do carro e do corpo humano é que nós não temos uma luz vermelha que indica o superaquecimento. Na verdade, não tínhamos. Esse médico pesquisador brasileiro desenvolveu nos Estados Unidos uma espécie de termômetro que consegue monitorar a temperatura de uma pessoa 24 horas por dia. O ponto de captação dessa temperatura fica acima do nariz, entre os olhos. Com o auxiliar de um radiotransmissor, essas informações são passadas para o computador. Um ciclista, por exemplo, pode usar um óculos como este. E se durante a prova sua temperatura ultrapassar o limite do aceitável, em torno de 39 graus, uma luz vermelha se acende, mostrando que é hora de parar. Esse tipo de monitoramento pode ser utilizado, por exemplo, num time inteiro de futebol. Cada atleta receberia um sensor em forma de adesivo como esse. E uma pessoa, com o auxílio de um computador, saberia exatamente a temperatura interna de cada atleta em campo, com a possibilidade de tirá-lo antes que se estabeleça uma condição de hipertermia. Esse é o nosso trabalho, tem como objetivo fazer com que esse dispositivo seja usado de uma forma geral, pela população em geral, tanto para monitorar o momento da recreação, quanto para monitorar, por exemplo, a febre na criança em casa ou de um outro familiar, de uma forma contínua. Todos os anos morrem nos Estados Unidos, em média, 35 atletas, vítimas do calor. No futebol americano, 2 jogadores morreram em menos de uma semana. Com esse monitoramento, muitas mortes poderão ser evitadas. Com essa tecnologia, nós vamos poder, então, diagnosticar mais precisamente as causas de morte, que no caso, elas não estavam sendo muitas vezes identificadas, porque o paciente morria de um ataque cardíaco e a temperatura naquele momento não tinha sido medida.